Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu espero que o seu feriado e o seu final de semana tenham sido incríveis e eu já te faço um convite para a gente ficar junto durante toda essa semana. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bom para essa hora do dia. Esse tema provavelmente vai aumentar o seu apetite e vai deixar a gente aqui só na vontade. A gente vai conversar sobre gastronomia. E outro assunto é o evento da ADESG que está começando hoje. Você de casa, se quiser participar do nosso programa, se tiver alguma pergunta ou sugestão de tema, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo na tela, é o 988924905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Neuza. Tudo bem? Bom dia, querido. Tudo bem? Passou bem o certo. feriado? Ótimo. Foi na mamãe? Não foi na mamãe. Dessa vez, não. A gente, quando passa bem o feriado, que voltou para casa. Tudo bem, Zé Lu? Tudo na paz? Teatro está indo bem? Graças a Deus, estamos lutando, né? 1894, o Major, absolutamente atual, apesar de ter sido escrito em 1894. Ou seja, o Brasil precisa de muita luta para mudar. Prazer em estar o senhor aqui conosco, o professor Reck. É sempre mesmo. Um privilégio estar em Juiz de Fora, né? E pegando um gancho de quem me antecedeu, exatamente no momento em que nós brasileiros temos que lutar pelo Brasil que nós acreditamos, pelo Brasil que nós queremos. Isso. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente debater com a sociedade de Juiz de Fora os problemas do país, como o país vai, qual o caminho a seguir. Isso mesmo. Os nossos amigos que viram aqui falar sobre... A escola deles é modelo, você sabe, né? É o SES. O SES é referência, né? Então, quero muito mesmo ouvir sobre gastronomia, porque... E o nosso amigo, o maior especialista em pizza da cidade, o que é isso mesmo? O prato mais procurado da pizzaria dele. Começou já daquela fominha, né? Nossa, que isso? Esse cardápio hoje... esse programa está recheado demais, né? Tem de tudo. Só de falar a gente vai engordar um pouquinho. E um prazer estar aqui com você de casa também. Ótimo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, querido. Estamos aqui com mais uma. Feliz em encontrar o Nelson, né? Que a gente já acompanha, aprende muito, o pessoal do SES, a pizza, e a DESG, que é o ponto importante para se discutir e refletir o momento atual. Com certeza. Eu apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. Vamos lá, então. A gente recebe aqui o youtuber do canal Cozinhando com Tenquini, Nelson Tenquini. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Caio? Tudo Bom jóia. dia, é um prazer enorme estar aqui e rever os amigos, né? Zé Luiz foi meu professor, a professora Aline, que me dá aula atualmente, né? Conhecendo novos amigos, é um prazer imenso estar aqui nessa manhã. Prazer é nosso, bem-vindo. A gente recebe também a professora e coordenadora do curso de gastronomia do SES, Aline Maia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando desse assunto tão delicioso, num momento tão propício, a hora do almoço. Muito bom estar com vocês. Obrigado, viu? E também a gente recebe o empresário, dono da pizzaria Tio Luigi, o Aloysio Antônio da Silva. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É recompensador, né, estar aqui. E eu acho que eu vou aprender mais do que qualquer coisa, né? Que são pessoas tão importantes. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter vindo. E também a gente recebe o presidente da ADESG Nacional, Gustavo Trompovski Reck. Acertei? Acertou! Primeiro desafio da semana, cumprido. Que bom estar, como disse, aqui em Juiz de Fora. E o interessante é que na hora do almoço estamos pregando uma peça, né? Vamos ouvir atentos aí a exposição sobre gastronomia e o convite aqui do nosso estimado amigo da pizzaria. É incrível, isso leva até uma reflexão, como hoje essa questão está sendo colocada, como isso está sendo abordado, a questão da gastronomia. E nós estamos num estado privilegiado, né? Eu diria que eu, em verdade, não conheço
nenhuma região do país que tem a diversidade e a qualidade da comida mineira. Seja ela salgada, seja ela doce. Então é muito bom sempre estar aqui, porque Minas é um atrativo e um pedaço do nosso território que sempre teve um papel muito importante na história do Brasil. Exato. Então eu convido você de casa para segurar o apetite só mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente fala sobre culinária. Agora a gente fala sobre o evento da DESG, que vai começar hoje e vai ter aqui o nosso convidado ministrando uma palestra sobre o Brasil no contexto internacional, pontuando as ameaças e as oportunidades que o nosso país pode encontrar no cenário mundial. Bom, é um tema bem amplo, né? Que aí quando a gente fala sobre o contexto internacional, a gente fala sobre imigração, a gente fala sobre diversas questões. O que o senhor vai abordar basicamente hoje na palestra? Na verdade, essa palestra, a ideia da palestra é uma ideia que surgiu a partir do momento em que nós entendemos que a ADESG tem um papel crucial na sociedade brasileira, de difundir o pensamento e as ideias da Escola Superior de Guerra, cuja tarefa principal, o essencial dela, é exatamente mostrar como nós devemos pensar no país, estudar o país e propor efetivamente propostas que possam levar o Brasil a melhores dias, né? Um Brasil mais justo, mais solidário, mais soberano. E a ideia da palestra, quando nós falamos em ameaças e oportunidades, diante de um mundo com tantos conflitos, né? Uma ameaça permanente do terror, como é que o Brasil se situa nesse mundo? E aí nós temos que levar a um enfoque que deve ser destacado não só hoje, mas pelos demais palestrantes que vão também estar aqui amanhã e depois. Nós vamos mostrar que, mesmo diante dessa situação, o Brasil é um país extraordinário. Porque o Brasil tem enormes reservas de recursos naturais que vão ser profundamente buscados. Vai haver, sim, nós estaremos enfrentando ameaças externas buscando esses recursos. Nós temos água potável, o Brasil tem uma biodiversidade, 30% das florestas estão aqui no Brasil. Consequentemente, um país como esse é um país que vai despertar sempre uma certa inveja daqueles que não têm, ou cobiça em relação a ele. E a ideia é mostrar que, diante desse quadro, diante dessa situação, o Brasil tem, sim, uma efetiva possibilidade de se projetar e de vir a ocupar aquele lugar que nós sempre desejamos. Agora, e tem uma surpresa no final, que nós vamos discutir a realidade atual. Como é que está o Brasil e qual é o novo Brasil que todos nós estamos propondo. Nós da ADESG, que há mais de 65 anos estamos estudando o Brasil. Professor, pode falar, Zé Luiz. Como que fica esse problema, o senhor está dizendo aí, sobre o problema das nossas reservas? Acontece que a cada momento a gente vê um noticiário, jornal, em que eles acabam com vários campos de futebol, né? A luta das pessoas para tentar ouro no meio da Amazonas, que é uma grande reserva. Como que esse povo brasileiro pode se conscientizar disso nessa luta que a gente está vendo? Nós temos tido uma preocupação mais recente agora, esse ano nós nos dedicamos muito a isso, de tentar mostrar que nós temos primeiro um grande entrave que é na área da educação. Nossos índices educacionais são baixíssimos. A nossa realidade educacional é terrível. Eu por ter já cabelos brancos, eu posso assegurar uma coisa, e peço que o companheiro também entenda com seus cabelos brancos e vai me confirmar. Os meus são pintados. Quem sabe me ajudar. Quer dizer, nós regredimos no campo da educação. Então, isso é crucial. A nossa população, por vezes, desconhece princípios básicos de civismo, cidadania. Nós temos despertado que temos que debater a questão da ética, a questão da moral. A juventude brasileira está assistindo a uma realidade
terrível. Né? Se o senhor me permite aqui Mas, um adendo, eu estou fazendo uma peça que é 1894, que é do Arthur Azevedo. E essa peça tem uma revista do ano. E a gente conversa com as escolas antes de começar o espetáculo. E a pergunta que eu faço para os meninos: você sabe o que aconteceu em 13 de maio de 1888? E a gente nota um grande silêncio. Depois eu faço a segunda pergunta: sabe o que acontece dia 15 de novembro de 1889? Isso para começar a conversa. E a gente tem um grande silêncio. Quer dizer, quando o senhor está falando essa questão cívica, em que a pessoa comemora o feriado, mas não sabe para que é o feriado, a gente está perdendo muito na escola essa questão da civilidade. Pois é, e aí eu lhe pergunto, se voltarmos no tempo, o que era essa realidade na época que nós estávamos nos bancos escolares? Nós sabíamos, não era uma simples decoreba de data, mas principalmente entendíamos a razão de ser daquela festa cívica daquele momento. E vou mais adiante, eu acho que mesmo os mais jovens aqui dessa mesa também tiveram esse tipo de ensino. E hoje nós estamos perdendo, o senhor está comprovando exatamente isso. Então, esse problema da educação é absolutamente crucial nesse debate. Esse é um ponto. O outro ponto, quando a gente fala em riqueza, é preciso despertar para o brasileiro ainda não tem essa consciência, a questão relativa à defesa e nossa soberania. O Brasil não tem hoje uma mentalidade de defesa que deveria ter diante das riquezas que o Brasil tem. Quem defende essas riquezas? Quem defende essas riquezas, em última análise, são as Forças Armadas. E nós temos hoje Forças Armadas preparadas para garantir efetivamente a guarda dessas riquezas. A sociedade brasileira compreende a importância da defesa. O que nós assistimos é que defesa é muito caro, não há recursos, mas quando nós as presenciamos ou constatamos o quanto nós gastamos com Copa do Mundo, Olimpíada, não se trata aqui de discutir prioridades, se trata aqui de que foram feitos gastos enormes com prioridades tão sérias no próprio campo da educação, da saúde e da própria segurança, que hoje é uma constante em qualquer pesquisa que se faça, são temas. Agora, o problema crucial hoje que assusta a juventude, e é o que mais, na mais recente pesquisa, o que deu a resposta mais crucial da principal preocupação da sociedade brasileira foi a corrupção. E esse é um mal que nós temos que combater. Isso é alguma coisa que nós não podemos aceitar. E é por isso que nós temos que envolver a sociedade nesse debate. É por isso que a DESG, através da sua delegacia aqui em Juiz de Fora, com o Coronel Queiroz e sua equipe, está sempre debatendo. Nós temos que discutir com a sociedade. É isso que nós queremos? Vamos ficar passivos diante dessa realidade? Ou vamos tentar mudar essa realidade? Nós temos que mudar, nós não podemos aceitar isso. Professor, daqui a pouco, então eu volto com o senhor para dar algumas sugestões de como mudar. Um grande desafio, né? A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui para a TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Neuza? Professor Reck, nós temos dois problemas sérios. Eu sei que mais tarde o senhor vai poder esmiuçar melhor a situação do Brasil a nível internacional. Mas só para quem não teve nenhuma referência sobre isso, nós temos dois problemas a vencer, que é a situação atual dos Estados Unidos, né, esse conservadorismo do governo americano, né, e essa desmoralização do Brasil no exterior. Como é que a gente faz para consertar isso, professor? Bom, isso já daria uma outra palestra pois para é. os dois tempos. Mas com muito prazer a gente coloca aqui na mesa. O Trump, na verdade, ele foi eleito diante de uma proposta de tentar recuperar principalmente o emprego nos Estados Unidos. E os últimos números que apareceram agora no fim de semana sobre a situação de emprego dos Estados Unidos estão mostrando que os Estados Unidos nunca teve uma condição tão favorável de emprego como está tendo agora.
Então, quer dizer, aparentemente, a proposta essencial do Trump, quando ele diz América para os americanos, vamos trabalhar para os Estados Unidos, essa subida, essa oferta de emprego lá, hoje, é alguma coisa que vai favorecer extremamente o Trump. Outra coisa importante é que o Trump está aparecendo dentro de uma cena em que ele está propondo um certo modelo na área de comércio internacional, protegendo os Estados Unidos, evitando uma abertura, diferentemente da China, que agora, no último congresso do Partido Comunista, tem uma proposta clara de abrir, de fazer, de deslanchar ou aumentar o comércio com o mundo inteiro. Na verdade, o Trump faz um jogo de cena, ele faz um jogo de que ele está protegendo, mas ele não vai se descuidar disso. Agora, está desempenhando um papel. Ele foi colocado ali para desempenhar um papel. Essa é a minha visão. Ele não foi um outsider, como muitos pensam. Ele foi colocado ali para desempenhar um papel. Esse é um ponto. O outro ponto seu foi Brasil e Estados Unidos. A imagem do Brasil. Por causa dessa mensagem que o senhor... Na verdade, nós temos que ter a honestidade de fez. Propósito e colocar a coisa como foi. Sem dúvida alguma, tentaram vender um país que não existia. Tentaram colocar o Brasil num patamar, no campo da política externa, que não cabia. Quer dizer, quando eu comecei a me preocupar, ou a levar o Brasil para discutir a questão do Irã, para o Brasil se inserir no debate do Oriente Médio, tudo isso, era um debate que o Brasil não deve jamais se expor, pelo menos essa é a minha visão, num país com a diversidade racial que nós temos. Por termos, isso é uma grande, favorece extremamente ao Brasil, a nossa diversidade racial. Qual é a identidade, como eu brinco sempre nas palestras, qual é a identidade do brasileiro? Qual é o componente ético do brasileiro? Ninguém consegue definir, porque nós somos um pouco de tudo. Então, não interessa ao Brasil, jamais interessará, entrar em determinados confrontos que não dizem o menor respeito a nós. Foi vendida uma imagem de que o Brasil era um país que estava se colocando no mundo, tudo isso, não sei o que e tal. Enfrentamos uma crise de uma forma absolutamente desastrosa no campo das políticas econômicas, e o Brasil vem enfrentando essa dura realidade, primeiro pelo fracasso das políticas econômicas aplicadas nos últimos 13 anos, 14 anos, e agora diante dessa situação, desse volume da corrupção, a corrupção que está em todos os setores, que está em todos os cantos, em todos os lugares. Então, essa imagem é uma imagem extremamente negativa. Como é que nós vamos recuperar essa imagem? Vamos recuperar essa imagem procurando voltar a mostrar o que é ética, o que é moral, o que é civismo. E eu me recordo muito, e aí a ADESG teve um papel muito importante, porque a ADESG foi quem introduziu no calendário escolar, no currículo escolar, a disciplina de moral e cívica. Que nós nos lembramos dela ainda. Foi a ADESG que introduziu essa questão. E o que aconteceu com essa disciplina? Essa disciplina foi apagada a pretexto de uma colocação absurda de que isso era uma proposta dos governos militares, então que isso não deveria fazer parte do currículo. Então o brasileiro perdeu o civismo, perdeu o sentido de pátria. Se pensarmos bem, talvez nem reconheça ou nem possa falar sobre os símbolos nacionais. E o que faz uma nação? O que faz uma nação é a unidade do seu povo, é o povo junto, valorizando o seu país. O que nós assistimos hoje? Eu vou para Portugal, eu vou para a Espanha, eu vou para a França, abandonando o país? Não é hora de abandonar. É hora da gente querer. Ainda conversávamos há pouco sobre isso. O que em 2013 nas ruas se dizia? Assim, eu quero o meu Brasil de volta. Quer dizer, nós não estamos querendo um Brasil impossível. Nós estamos querendo a volta de um Brasil que já aconteceu, que já existiu. Mas em qual momento? Hein? Qual seria sem dúvida alguma, o Brasil teve uma expressão gigantesca na fase de 50 a 80. Foi quando o Brasil mais cresceu.
O Brasil crescia a taxas acima das taxas chinesas. O Brasil crescia 13% na década de 70. O Brasil se construiu, seja a JK, seja talvez até Vargas com a indústria siderúrgica, seja com o JK, com o plano de metas e bases, seja no governo militar com os programas de desenvolvimento, com as propostas dos planos. O Brasil pensava no futuro. Nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos uma visão de futuro. Qual é a visão, qual é o plano que nós temos hoje? Qual é o plano de nação que nós temos hoje? Qual é o projeto de nação que nós temos hoje? Ninguém apresenta um projeto de nação. Porque agora fica no aqui e agora. Isso. A mídia que... Reativo. Então, você colocava aí sobre os grandes acontecimentos agora. O Cabral recebeu a pessoa que trouxe a Olimpíada com aplauso lá na prisão. Não é? Eu acho que se perdeu um pouco essa questão da ética para poder discutir um pouco as coisas. Então, de repente, a própria mídia enlouqueceu, todo mundo ficou muito feliz com Copa, com Jogos Paralímpicos, etc. e tal. Mas foi uma bolha que acabou, tá lá, toda a aparelhagem do Rio se deteriorando, o dinheiro que gastou foi super fraturado e a gente está vendo esse problema de uma maneira muito triste, porque agora é preciso reconstruir a partir das bases. Essa fase que a gente está vivendo aí de violência, né, assustadora, nunca vista, né, principalmente no Rio de Janeiro, onde aconteceram esses investimentos mal colocados e tudo mais, o senhor acha que uma coisa tem relação com a outra? Isso é uma reação popular? Existe uma relação absolutamente verdadeira, comprovada. Quer dizer, um estágio de pobreza leva a uma situação de insegurança. No próprio pensamento da DESG, da Escola Superior de Guerra, nós sempre analisamos um binômio chamado segurança e desenvolvimento. Onde a gente tem segurança, a gente tem desenvolvimento. Onde a gente tem desenvolvimento, a gente tem segurança. Esse binômio é crucial. Ele é identificado. O que aconteceu exatamente com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro foi sendo esvaziado. Todos os indicadores do Rio de Janeiro hoje são inferiores aos indicadores do país em qualquer região. Quer dizer, perdemos emprego, perdemos empresa, perdemos... Há um discreto... O senhor colocou muito bem, na medida em que um condenado, alguém vai para a cadeia e na cadeia recebe aplausos, quer dizer, virou uma chacota. No momento em que um condenado está questionando como a polícia conseguiu entrar num apartamento para descobrir os 51 milhões de reais que estavam lá dentro. Quer dizer, isso é democrático? E também, na hora que o STF acha errado colocar um condenado que está abusando numa prisão mais severa, né? Também está certo isso? E aí é que nós vamos. Aonde está a ética? Aonde está a moral? Aonde estão os nossos princípios? É essa a nossa sociedade. O senhor dizia agora sobre a questão do Exército e da segurança. Então, como fica o problema das nossas fronteiras, que é por onde vem essa quantidade de armamento, que a polícia não consegue? Outro dia eu lia que os traficantes escondiam os armamentos na casa de familiares onde a polícia não tinha mandado. Parece que agora estão fazendo o mesmo com fuzil, como agora é crime de onda, eles estão escondendo. Com fuzil, está guardando. Como é que fica esse posicionamento do Exército quando a gente tem uma fronteira seca enorme, não é? Não tem, então, lugar para financeiro mesmo para manter isso tudo. Porque o grande problema é esse. A arma chega, os traficantes estão mais armados que a polícia, não é? Pode até parecer uma certa combinação entre nós, pela riqueza desse debate que nós estamos fazendo. Na verdade, o Exército Brasileiro tem um projeto chamado SISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras, que é um projeto espetacular, é um projeto que já deveria estar pronto agora em 2018 e que já passou para 2040 por falta de recursos. Eu sempre digo que no Brasil dizer que falta recurso, quando a gente assistiu a uma Olimpíada, a uma Copa do Mundo,
Um Brasil como um país como o Brasil, que tem incontáveis estádios de futebol, reformar estádio de futebol, construir estádio de futebol, tá alguma coisa importante. E pior, quando a gente vê certo dinheiro sendo levado... Não, um exemplo claro que eu rememorava aqui quando falava aqui com o meu companheiro de mesa, no dia em que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro foi inaugurar uma quadra de basquete lá no setor olímpico, nesse dia um hospital do Rio de Janeiro não atendia os pacientes. O que é prioritário? Uma quadra de basquete ou um hospital público? Eu acho que não há nem razão de discussão. Então isso é importante. O Exército tem um projeto excepcional, que não foi levado em conta por conta da suposta falta de recursos. Esse sistema de monitoramento de fronteira era algo que certamente abrandaria e muito esse problema. Agora, o Brasil talvez seja um dos países que tem o maior número de países fronteiriços, né? Veja bem, a grande nação do norte, os Estados Unidos, só tem o Canadá, embaixo o México, e como disse certa feita alguém, de um lado peixe, do outro lado peixe. Então não tem 10 países circundantes. Esse é um problema sério. Mas é um problema que existe um projeto. O problema é que não se dá às Forças Armadas os meios que ela necessita para cumprir a sua tarefa. Professor, a gente ainda poderia discutir muito mais, só que para as pessoas continuarem discutindo essa questão, pode ir hoje no evento. Não, né? deve. Pelo que conversamos então, aqui, onde é o horário, por favor? Vai ser no Ciclo Militar, 20 horas. Quem vai estar fazendo a palestra de hoje? Professor Reck. Amanhã a gente conversa sobre a palestra de amanhã com o outro entrevistado aqui. Eu acho bom não perder. Já deu para perceber que vai ser uma verdadeira aula. Estou falando. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates.